É um prazer, na verdade. Foi maravilhoso ouvir todos vocês se apresentarem, a diversidade dos interesses de vocês, isso é fascinante. E todos vocês estão no Clube da Fernanda. É muito legal. Na verdade, um guarda-chuva muito grande. Eu sou uma grande fã da Fernanda também. Foi muito maravilhoso receber a Fernanda aqui, na nossa universidade, pelo mês que ela ficou por aqui. E quando ela me convidou, eu admito que eu fiquei um pouco ansiosa. Eu pensei, o que que será que ela quer ouvir de mim? O que que vocês poderiam ouvir de mim que poderia ser interessante? Será que vocês poderiam aprender algo comigo? Então eu pensei, bom, usando, na verdade, um desafio ambiental, talvez eu poderia mostrar para vocês como que os cientistas e os ecologistas, a gente tem que enfrentar o mesmo tipo de desafio interdisciplinar, como vocês também os enfrentam nas pesquisas que vocês fazem. Então, eu preparei aqui alguns slides, cinco, na verdade, para mostrar para vocês mais ou menos um cenário geral do que eu faço e depois falar um pouco mais sobre a minha área de pesquisa e como a ecologia translacional nos apoiou em termos da pesquisa que a gente tem feito. Então, eu vou aqui só compartilhar a tela e começar aqui. Vamos lá. Okay, great. So, you already know Então, vocês já sabem quem eu sou e em que departamento eu trabalho. Eu sou uma ecologista. Eu trabalho, na verdade, com riachos e afluentes e rios. E eu penso em como o fósforo e o nitrogênio e o carbono também, qual é o ciclo deles nesses sistemas? Eu venho trabalhando com riachos e rios desde o Virginia Tech, onde eu fiz a minha graduação. E ali eu também trabalhei nas montanhas. Agora eu estou no meio dos Estados Unidos e eu trabalho em rios que são muito, na verdade, planos, principalmente na área de agricultura. É uma área que tem muita agricultura. Eu sei que vocês entendem muito sobre soja. O Brasil é muito famoso, em relação à soja. A gente também os produz aqui. besides being a faculty Além disso, além de ser membro da universidade e treinar os meus próprios estudantes de pós-graduação, eu também trabalho como líder de pesquisa no campus, no Centro de Interdisciplinaridades. Então, eu acho que alguns de vocês querem saber um pouco mais sobre esse centro. Então, eu costumava pensar nisso como meu emprego de pesquisa e meu emprego de liderança, e falava deles de forma separada, como se fossem duas coisas diferentes. E agora eu percebo que eles são, na verdade, muito mais interligados do que eu pensava. O centro, então, é chamado Iniciativa de Mudanças Ambientais de Notre Dame, e a universidade investiu nesse centro, que fica fora do departamento, dos departamentos e das faculdades, e eles criaram esse centro porque eles perceberam que as pessoas não estavam conversando entre si. Eu nunca tinha conhecido ninguém do departamento de inglês, ou de ciências políticas, ou de física, das outras ciências. Então, é muito desafiador quando você está dentro do seu departamento. Mas a universidade também percebeu que os desafios no mundo real são interdisciplinares. Então, eles precisavam de uma entidade que ficasse fora dos departamentos para ajudar essas conversas a acontecerem. Então, a gente tem esse gráfico aqui, alterações ambientais, que acontecem em várias áreas: ecologia, clima, hidrologia, uso da terra. Então, essas são algumas das áreas em que a gente trabalha e cria essas redes entre a universidade e fora da universidade, que ajuda a ver o mundo dessa forma
translacional. E o que a gente quer dizer com esse termo translacional? É tipo como se ele tivesse sido roubado da área médica. Não sei se vocês já ouviram falar de medicina translacional, que significa que algo que vai do laboratório para a maca. Então, a gente meio que roubou esse termo e a gente está usando para a gente, porque ele está falando da mesma coisa. É uma pesquisa que está dentro da universidade e é traduzida e é aplicável para as pessoas fora da universidade para resolver problemas. E o tema do nosso centro é Ciência Servindo a Sociedade. Então, esse é o tema principal que move o trabalho que a gente faz. Então, a ideia é que legisladores, gestores vão encontrar soluções para seus desafios junto com a ciência. Então, esse é o centro que eu dirijo, e esse foi o centro que hospedou a Fernanda quando ela veio para a universidade. Então, eu queria dar esse contexto, mas minha pesquisa em particular, ela teve a garrafinha, ela ficou com a garrafinha. Então, a área de pesquisa em que eu trabalho está na interseção entre agricultura e água doce. Então, essa é uma área de fronteira em que a agricultura impacta a qualidade e quantidade da água, e é nessa interface em que eu trabalho. Então, a ideia desse desafio que move a pesquisa que eu faço é que a agricultura impacta a qualidade da água e esse impacto normalmente é negativo. E o desafio com que nós estamos lidando, e eu acho que existem desafios semelhantes aqui para vocês, provavelmente a agricultura é semelhante aqui, mas o que ressona com os fazendeiros e com o público em geral nos Estados Unidos é isso que a gente chama de zonas mortas. Então, o escoamento de fertilizantes usados na agricultura, nitrogênio e fósforo, vai até o oceano e quando chega lá, cria essa explosão de algas, que é super problemático, porque isso transforma a água em uma sopa. Mas, além disso, essas algas morrem em algum momento e elas se decompõem, e aí a água fica sem oxigênio, mata os peixes, enfim, colapsa todo o sistema por um período de tempo. Então, todo verão isso está acontecendo nos nossos litorais, e o que a gente sabe da pesquisa é que, bom, isso aqui na base do Mississippi, a gente teve essa bacia, que é a maior dos Estados Unidos, que é o rio Mississippi. Aqui é onde toda a agricultura está acontecendo, mas o problema está acontecendo lá embaixo no Golfo do México, bem distante da fonte do problema. E isso em si é um desafio, porque a distância em si é um problema, porque o problema vai aparecer muito longe da onde a coisa está acontecendo, e é difícil de convencer as pessoas. Além de tudo isso, a gente tem o problema das alterações climáticas, que está ainda agravando esse problema. Então, a gente tem tempestades mais fortes, mais chuvas no tempo errado, neve. Bom, todo tipo de eventos extremos que se relacionam ao quando a água vem. Isso causa outros problemas, e a gente está ouvindo falar disso globalmente, tragédias terríveis, está acontecendo no mundo todo. A Itália todo ano agora sofrendo com degradação de infraestruturas. Então,
Isso está acontecendo devido às alterações climáticas. Então, esse é o cenário dos desafios com os quais eu trabalho, e a ideia é que o meu laboratório se ligou a esse problema, e a solução é, de alguma maneira, mostrar de forma quantitativa, medindo coisas, com números, as coisas que os ruralistas fazem, que podem mitigar o impacto e que podem até trazer benefícios. Então, a gente chama isso de quantificar os benefícios da restauração. Então, por um tempo muito longo, ninguém estava medindo isso. Então, as pessoas estavam, os legisladores, os gestores, só falavam para os fazendeiros: você precisa mudar, mas eles não tinham nenhuma prova de que o que eles estavam fazendo estava ajudando e como eles seriam compensados por essas mudanças. Então, era uma coisa muito mais comportamental do que ecologia, na verdade. E eu peguei esse desafio de quantificar esses benefícios. Então, aqui só para mostrar algumas maneiras em que os ruralistas podem fazer as coisas de forma diferente. E aqui na parte esquerda, você consegue ver meu cursor ali? Então, essa é uma vala, e acho que vocês têm isso aqui no Brasil também, né? Vocês têm também nas áreas urbanas, mas isso é um sistema de gestão, não é um córrego natural, porque um córrego natural vai fazer um zigue-zague. Quando você quer só gerenciar o fluxo de água, você faz uma vala. Então, isso é chamado de design convencional. Então, aqui você está vendo as plantações, e tudo que você faz na terra acaba na água muito rapidamente. Isso é um desafio, principalmente quando você sai de uma condição de baixo fluxo para uma condição de alto fluxo de água. E o que a gente está trabalhando aqui é uma forma de fazer o sistema um pouco mais natural. Então, um rio ou um córrego que é natural, ele tem planícies de alagamento. Quando a água está baixa, ela fica nesse canal mais baixo, mas quando começam as chuvas, elas alagam essas planícies, e essa planície é um amortecedor para o sistema, e também tem vários benefícios para o curso de água. Então, isso não estava sendo, isso tinha desaparecido totalmente, e o que a gente propôs é que eles façam essas pequenas planícies de alagamento para imitar a natureza. Então, a gente chama isso de vala de 2 estágios, porque ele tem o estágio de baixo fluxo e o estágio de alto fluxo. E essa é uma prática de restauração que a gente tem promovido entre os fazendeiros. Então, a gente só chama só mostra para eles, só mostrar uma figura como essa, não funciona. Não funciona, então o que a gente está trabalhando com com agricultura aqui perto, e a gente trabalhou vários dessas valas de dois estágios, e aí esse é um projeto de demonstração. É um total de 4,1 milha para mostrar que isso funciona. E a gente demonstra isso medindo todo tipo de coisa, quanto de nitrogênio é removido, quanto de sedimento é removido, quanta área vai aumentar, qual é a quantidade de benefício que você vai ter com aquela área. Então, a gente quantifica esses benefícios. Isso é a meta do nosso grupo. Então, essa é uma forma com a que a gente trabalha com os fazendeiros. E a segunda forma é mostrar para eles que quando eles fazem mais de algo, eles vão controlar esse desafio ambiental de excesso de escoamento de nitrogênio. Então, aqui significa uma alteração de como eles fazem as coisas. Então, talvez isso esteja acontecendo de forma adjacente ao campo. Isso é ainda mais desafiador, porque a gente está pedindo para eles
cultivarem de outra maneira. Então, a gente está pedindo para que eles usem essas culturas de cobertura. Então, aqui você está vendo um campo em que eles colheram em novembro e eles deixam o campo dessa maneira. Então, o solo congela, fica exposto a todo tipo de condições climáticas, e isso acontece que todo o solo acaba escoando para os cursos d'água, e isso é muito prejudicial, tanto para o sistema em que eles acabam, como também onde a água desemboca. Então, essa prática de conservação é fazer essa cultura de cobertura e, basicamente, plantar algum tipo de gramínea. Então, você coloca um cobertor verde sobre o solo para proteger das condições climáticas, porque o que é importante é o que acontece abaixo do solo. Então, aqui eu estou mostrando que essas raízes, elas entram no solo e mantêm esse solo compactado e evita que eles escoem. Então, essas culturas de cobertura diminuem a perda de nutriente para os cursos d'água, mas ela representa uma maneira de cultivar totalmente diferente. E é um estágio a mais do que eles estão acostumados a fazer. Então, exige uma mudança de comportamento. Então, essas são duas maneiras com que a gente trabalha com os fazendeiros diretamente. A Notre Dame não tem nenhuma terra, nenhuma fazenda, então a gente tem que trabalhar em parceria com os fazendeiros e pedir para mostrar os campos, a água. Então, entrar e trabalhar na terra que está sendo cultivada. Então, isso faz uma diferença imensa para trabalhar nesses problemas, principalmente nos Estados Unidos Ocidental. Então, o que eu aprendi disso tem a ver com o artigo que a Fernanda mostrou para vocês. Como eu treinei os meus alunos e percebi que essa ciência que nos ajuda, eu não preciso, na verdade, convencer os meus alunos a fazer isso. Isso, na verdade, os inspira a fazer essas pesquisas de maneira ainda melhor. Então, eles aprenderam a se engajar mais cedo, na verdade, criar as parcerias que têm essa confiança, de modo que eles possam não só falar, mas também ouvir, de modo que eles possam coproduzir esse conhecimento com os stakeholders, que no nosso caso são os agricultores. E eles também aprenderam a comunicar isso de forma efetiva. Eles não estão pensando, na verdade, só em publicar um artigo, não dá para esperar. Assim que eles conseguem alguns resultados, eles transformam isso em algum tipo de comunicação que pode chegar para o agricultor. Não dá para esperar o resultado final. E, claro, com base nesses resultados, a gente consegue mudar as decisões que são tomadas. E, de fato, é esse círculo que cria essa oportunidade para o que eu acredito que é um tipo diferente de treinamento dos nossos alunos. Quando eles vão lá e eles trabalham em lugares muito bonitos e montanhas lindas, onde não há agricultura, eles conseguem, sim, aprender coisas importantes. Mas alguém falou sobre contexto, talvez tenha sido a Cris, pensando nesse contexto complexo. Bom, a gente chama isso de um contexto ambiental que é complexo, que é complicado. Então, na verdade, a gente está pensando num local diferente, mas a ideia do desafio é muito parecida. Então, eu acredito que seja isso. Isso era o que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha dado para vocês uma introdução em relação ao que eu faço aqui. Espero que a tradução tenha funcionado. Eu gostaria de poder ter falado português, mas infelizmente, quem sabe um dia. A próxima vez você vem até aqui. Ela já veio no Brasil, na verdade, enquanto ela era adolescente. Foi assim que ela aprendeu um pouco de português. Então vamos lá, nós podemos ter perguntas. Jane, tudo bem? Se as pessoas perguntarem coisas, claro, fiquem à vontade. Espero que isso tenha sido um bom pano de fundo, na verdade, para que vocês possam fazer as perguntas. Mari?
ask you, Então, Jennifer, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como você descreveria, na verdade, esses agricultores com quem você trabalhou? A gente está falando de fazendeiros ou estamos falando de agricultores que trabalham ali no campo? Não ficou muito claro para mim. Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente está falando, na verdade, dos donos da terra. Eles são realmente os donos daquela terra e eles comandam as operações. Só em um caso, a gente tinha, na verdade, um fazendeiro. Eu, na verdade, nesse caso, eu nem conheci o dono, o fazendeiro. Eu só conheci a pessoa que administrava. Mas os outros, sim, a gente conseguiu conhecer todos. E na maioria das terras que nós conhecemos, elas eram razoavelmente pequenas. A gente tinha permissão direta do dono da terra, mesmo do proprietário. E isso é muito importante porque a gente tentou fazer essa pesquisa numa outra bacia infelizmente a gente não sabia quando a gente começou a pesquisa que as pessoas ali elas locavam aquelas terras. Eles não eram os donos. E ninguém queria conversar com a gente, porque eles não tinham, na verdade, essa ideia de investimento de longo prazo, porque a cada ano eles iam ali só cuidando daquilo. Então, esse contexto faz muita diferença, na verdade, para que a gente possa fazer mudanças. Então, isso é um ponto bem importante. Pensando nisso, Jen, uma das coisas que você comentou, na verdade, sobre os agricultores, isso é realmente muito importante, porque é muito difícil imaginar trabalhar com agrobusiness aqui no Brasil. Eu imagino que é o que a Mari pensou quando ela fez a pergunta. A gente consegue trabalhar, na verdade, com o MST, porque eles têm, na verdade, muita terra, eles ocupam essa terra, criam essas áreas, eles são conscientes em termos ecológicos, eles trabalham de maneira ecológica, mas eu jamais poderia imaginar esses grandes fazendeiros, os que produzem carne, ou também de soja. E claro, talvez isso seja diferente, alguém talvez tenha que fazer a tradução ali. Essas agricultoras, a gente está falando assim de mais ou menos 2.000 acres cada um. Então, esse é o tamanho do que a gente está falando. Isso deve ser muito pequeno se a gente relacionar com o que vocês estão falando no Brasil, que eu imagino que sejam coisas de magnitude muito maior. Então, claro, a gente está falando de lugares muito menores. Eu não estou dizendo que aqui a gente não tem esse tipo de fazendeiro, mas a gente jamais conseguiria sentar com essas pessoas. Então, isso é um ponto interessante, claro, nessa questão de mudança e de comportamento. A gente começa ali com as pessoas que têm terras menores, que estão dispostas a mudar, e daí sim a gente pode ir crescendo, pensando, na verdade, em 2.000, 20.000 acres, porque agora essas pessoas elas não precisam fazer nada diferente. Esses grandes fazendeiros, é uma questão de poder, então esse é um ponto realmente importante. Eu agradeço por ter trazido. Jennifer, só para complementar o que eu falei, eu acredito que esse seja o caso do que a gente chama no Brasil de... Porque havia, pelo menos antes desses últimos anos aqui no Brasil, os últimos 4 anos de governo, houve muito incentivo, na verdade, para a produção agricultural, para que essas pessoas possam ter, esses agricultores menores pudessem ter, receber dinheiro e fazer dinheiro da sua própria terra. E claro, eles poderiam, na verdade, oferecer comida, fornecimento de comida para a comunidade onde eles estavam, de modo que eles também pudessem ser responsáveis por conservar o ambiente ao redor deles. Por exemplo, em Tocantins, onde eu morei e estudei por um tempo, há uma grande parceria entre a secretaria da cidade e os agricultores familiares, porque eles são responsáveis, na verdade, por manter o meio ambiente seguro por conta de práticas como essa. Perfeito, eu agradeço o contexto, obrigada. Eu acho que a minha pergunta tem a ver com o que a Mariana também perguntou.
eu fiquei intrigada com o fato de que, da maneira como você diz que construiu confiança na relação com essas pessoas. Quando você pensa nessa ideia translacional, um dos maiores significados aqui seria como você traduz para alguém que não está muito interessado em te ouvir do outro lado de alguma maneira, né? Como é que você comunica isso? Eles vão ter que fazer um trabalho a mais? Eles vão ter que trabalhar no inverno? Você está fazendo com que eles trabalhem mais? E isso é uma conversa difícil. Vocês não estão, na verdade, alinhados, né? E você quer que... Você precisa traduzir o que você está levando para eles ali para uma linguagem que eles entendam. Então, a minha pergunta é, como você construiu essa confiança pensando na realidade que a gente tem aqui também no Brasil? É uma realidade em que a agricultura, a menos que seja muito realmente familiar e com uma boa intenção, e que tenha também o cuidado ecológico, o que você tem, na verdade, é uma quantidade absurda e desrespeitosa, na verdade, de todo tipo de poluição que polui, na verdade, todas as hidrovias. A gente não está falando, na verdade, de um escape de nitrogênio, a gente está falando do nitrogênio sendo usado como um fertilizador, né? Como um fertilizante. E, ao mesmo tempo, a mídia tem feito um trabalho de convencer as pessoas de que isso está certo, que está tudo bem, que a água não está sendo poluída, que está tudo bem. Eu trabalhei, na verdade, numa cidade no ano passado, e numa escola eu ouvi os alunos, na verdade, cantando um hino da cidade, falando sobre os guardiões da soja, como se fosse uma coisa maravilhosa. Essas plantações enormes. Claro, ninguém falava, na verdade, da poluição das hidrovias e que eles estavam simplesmente focando em só uma cultura. Então, é isso. Eu gostaria de saber essas duas. Como construir confiança e como a intencionalidade, na verdade, do que é chamado ecológico está sendo lidado, na verdade, como eles lidam com isso. Muito obrigada pela pergunta, Cris. Primeiro, você vai me fazer, na verdade, descascar a cebola para te dizer a história inteira. Então, vamos lá. Construir a confiança. A primeira coisa, as duas lições que eu aprendi foram: você precisa ter alguém ali que vai te ajudar. No nosso caso, a gente tinha esses administradores. Eles são na verdade, o Distrito de Conservação do Solo e da Água. E eles, na verdade, ajudavam os agricultores a tentar coisas diferentes. E a segunda coisa que eles faziam é dar incentivo. Então, eles, na verdade, eram a linha de frente dos incentivos do governo. Então, eles, na verdade, tinham uma confiança ali com aquelas pessoas. E eles também oferecem dinheiro, na verdade, do governo federal para que esses agricultores pudessem tentar algo novo. Então, claro, a gente tinha, na verdade, esse pivô de relação de confiança ali mesmo, na área deles, e também eles tinham o dinheiro para poder fazer as mudanças que precisavam, eles tinham os incentivos. Então, a gente pagou, na verdade, para esses agricultores. Eles recebiam, na verdade, 45 acres para tentar algo novo, $45 por acre para tentar algo novo. Então, a gente só os pagava, e eles poderiam parar por um tempo depois que parassem de receber. E aí sim é que você tem que esperar pacientemente para que eles percebam, sim, o que eu estou fazendo, de acordo com os dados que você trouxe e o que eu posso ver também com os meus próprios olhos, isso realmente vale a pena ser feito. Eu vou continuar fazendo isso. E essa é realmente onde as coisas realmente acontecem. A gente vê que deu resultado. E eu acredito que construir a confiança, a gente faz, na verdade, o que a gente fez foi manter a confiança. Essas pessoas, elas nos ajudaram a criar essa parceria. E, claro, a gente teve que manter a confiança, não fazendo nada errado. E também a gente ofereceu
a nossa uma generosidade de trazer um conhecimento. Então, claro, não significa chegar lá e falar, oi, eu sou legal, estou aqui. E em relação à sua outra pergunta, é muito interessante essa história sobre o hino. Nossa, os Guardiões da Soja, nossa. Bom, é parecido aqui, na verdade. O agribusiness, na verdade, eles alimentam o mundo, qualquer que seja o que eles estejam fazendo, se for a ADM ou qualquer outra empresa que cria os fertilizantes. A gente tem essa mesma história, esse mesmo blá 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 aqui. Mas as pessoas conseguem ver com seus próprios olhos. Se você mora, por exemplo, nessa área aqui, se você mora perto de um lago, todo ano você vê que o lago fica verde, você não pode deixar o seu cachorro chegar perto do lago. Então as pessoas começam a perceber, você não precisa dizer para elas mais, elas conseguem ver com seus próprios olhos. E eu acredito que isso tenha motivado e venha motivando essa área da agropecuária, né, a fazer a mudança. É claro, é um ponto muito importante, mas eu acredito que as consequências, né, na verdade, da crise ambiental tá muito clara. Então, eles estão fazendo as mudanças que precisam ser feitas. Ótimas perguntas, obrigada. A Sandra também tem uma pergunta. Sandra? Sou eu, posso falar? Tá, falhou um pouquinho aqui. Deixa eu tentar. Pronto. Então, Jennifer, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai em conta do que você acabou de trazer aí com essa resposta, mas trazer um viés um pouquinho mais crítico para o uso da terra, né? A gente tem lido bastante aí desde a publicação de 2020 do Ayrton Krenak sobre o bem viver, sobre a cosmovisão. E pensando assim, sabe, nesse uso da terra de uma maneira sustentável, pensando já sustentável como uma palavra de modinha e até muito utilizada pelo neoliberalismo, né? E pensar assim nesse uso da terra, na questão da fome, na questão da sustentabilidade do planeta, na cosmovisão e nessa visão ocidentalizada que a gente tem de uso da terra como propriedade para a gente explorar, usufruir e ter dela o máximo que a gente pode. E aí, assim, olhando esse projeto que você traz, é claro que tem benefícios enormes ao cuidar daquele espaço, de olhar como que ele pode, né, beneficiar as pessoas que estão ao redor, mas, de certo modo, que você acabou de trazer para a gente, diz como que aquelas pessoas estão beneficiadas com esse projeto, né? Com incentivos, né, fiscais, e com benefícios de uma ciência, de uma tecnologia que essa pesquisa está proporcionando para aquelas pessoas, né? E aí eu queria pensar assim um pouco mais crítico, como que a gente podia tentar avançar num contexto assim de que, pensando nessa coisa do cuidado da terra, da cosmovisão, como que a gente pode avançar para que a gente consiga construir projetos que essas pessoas estejam engajadas em não só obter mais, né, de projetos como o seu, de benefícios do governo, porque a gente sabe que esse planeta não vai muito longe enquanto essas pessoas, esses proprietários, os pequenos ou os grandes, né, pensando aqui nesse Brasil, a gente tem um estado que a gente Tá falhando. atravessa ele por horas, e por horas dentro de um ônibus. Esse planeta não vai muito longe se essas pessoas não tiverem a coragem de abrir mão de alguns milhões ou de alguns bilhões. Sandra, fecha sua câmera. Então, é incrível como um projeto como o seu... fica ruim, né, Fê? Como que um projeto como o seu desenvolve uma ideia tão importante de manutenção, né,
para a própria agricultura, mas que, em contrapartida, tem que oferecer ainda mais benefícios para que possa ser desenvolvido. Então, eu acho que é nesse ponto, assim, sabe, da gente, que eu queria, assim, propor essa reflexão crítica para a gente agora, como que a gente pode avançar e bater de frente, consulta, de conscientização, de construir esse olhar crítico, é quase impossível, mas assim, pensar em avançar assim, nesse sentido para enfrentar essas lutas aí contra esse capitalismo que explora as pessoas e explora a terra. Joia. No, it's a great question. It's a big question. That is a very big question. I guess the one thing I asked something similar. Eu acho que eu perguntei algo parecido para você em Roma, né? É uma pergunta muito boa, mas eu tentei pensar em que perspectiva eu ia responder. Bom, nessa área, aqui onde eu moro, cerca de 90% da terra é milho e soja. Então, você tem centenas de quilômetros quadrados só de milho e soja, e tem sido assim por 200 anos. Então, as pessoas dizem, o que você está fazendo não é promover a agricultura e possibilitar que ela continue tendo esse uso da terra. Essa terra era pradaria, essa parte do país era pradaria, não era floresta, em que gramíneas têm um propósito. E o que você está... Então, as pessoas me perguntam, o que você está fazendo não está possibilitando algo que não deveria nem ter começado, a gente não deveria estar cultivando aqui, a gente deveria deixar a natureza voltar. Eu concordo que num cenário maior é verdade. E o funcionamento do ecossistema seria muito melhor com essas gramíneas do que jamais seria com milho e soja. Mas o fato é que 90% da terra que está aqui e das pessoas que possuem terra são fazendeiros. E eu quero treinar meus estudantes com o melhor conhecimento sobre ecologia. Eu trabalho com ecologia de córregos. E eu tenho que fazer isso no contexto de agricultura, ou eu vou ter que mandar meus estudantes para outro lugar, que é caro. Então, parte do que eu faço realmente é muito mais sobre o que é prático. E é isso meu cérebro fala, é mais prático para os meus estudantes trabalharem aqui, mas eu percebo que existe uma missão também, um propósito maior. Claro, eu poderia mandá-los para o Alasca para estudar, e isso seria muito mais natural e diferente do que acontece aqui. Mas eu não estaria só abandonando o desafio que a gente tem nessa área. Então, o desafio aqui é a agricultura. E eu quero fazer a água melhor. Então, como eu enfrento esse desafio? Eu tenho que trabalhar com as limitações desse sistema. Então, uma das coisas que eu costumo dizer, Sandra, é que eu sempre falo que se a sua fazenda está mal subsistindo, existem outras formas de fazer isso. Você pode voltar para a conservação e ser pago para isso. Então, essa alternativa para voltar à natureza é uma decisão que está lá longe, mas agora a gente pode fazer algo diferente. Você pode tentar isso, isso e isso. Então, eu tento não vender, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar dentro dos limites dessa situação. Então, bom, eu espero que não seja muito frustrante, espero que seja realista. Eu acho que isso é muito importante para mim,
Eu acho que o que você está falando é parecido com o que a gente discutiu nas escolas em que a gente tem professores que são bolsonaristas ou fascistas, e a gente está tendo que enfrentar isso com os estudantes, os professores, as famílias que vêm desse background. A gente tem amigos, a gente tem uma amiga que é uma mulher negra, que vem de uma tradição, de uma religião de matriz africana, e ela é diretora da escola, e ela está sofrendo muito porque os pais não aceitam ela. Mas a gente tem que trabalhar com isso. Então, como que a gente vive dentro desse contexto, encontra uma forma de quebrar as barreiras colocadas por isso. Então, acho que é uma coisa muito difícil. E também eu vou colocar uma questão que eu tenho sobre isso. Eu lembro que a gente discutiu em algum momento sobre isso algum tempo atrás, como que a gente conversa com essas pessoas de forma a não perdê-las. Exatamente, para não perdê-las. Porque se você vier dessa maneira, então você vai ter um cabo de guerra e alguém vai ganhar. Pode ser você ou não, mas o que eu sei de tudo que é voluntário, então você veio para essa discussão voluntariamente. Então, a gente sempre tem medo de que alguém levante e deixe essa discussão, mas então a minha mente está sempre pensando como eu mantenho essas pessoas aqui. E aí eu tive uma oportunidade de fazê-los verem as coisas de forma diferente. E aqui envolve um pouco de diplomacia. Eu menciono minhas visões políticas? Não. Eu menciono alguma coisa sobre a minha pessoa? Não, porque provavelmente qualquer coisa que eu falar vai ressonar com quem eu sou. Então, tento fazer uma conexão com eles no nível em que eles estão para mantê-los na discussão. E eu tive que conversar com os meus estudantes sobre isso também bastante, principalmente quando a gente estava durante as eleições. Então, não discutindo, que aconteceu antes da pandemia. Cris, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. De alguma certa forma, sim. Porque eu estava pensando como que você consegue conversar com pessoas que parecem ter uma visão completamente diferente do mundo que você. Então, aqui no Brasil, não diria aqui no Brasil, no mundo todo, a gente tem o crescimento de grupos neonazistas, isso é louco. Você nunca sabe com quem você está falando, você não sabe quais são as visões daquela pessoa. E para mim é tão chocante que a primeira coisa que eu quero saber é parar. Então, eu também, no sentido em que a gente está conversando com pessoas que se opõem às suas visões e como você lida com o solo e a água, por exemplo, mas ao mesmo tempo você está tentando achar uma forma de manter essa conversa possível. Eu entendo completamente o que a Sandra está dizendo, porque existe uma mudança de atitude que é necessária, mas não pelos motivos corretos. Existe uma mudança de atitude que bom, eu vou ter um benefício, eu vou evitar inundações na minha propriedade, isso vai ser bom para mim. Então, a ideia aqui é que as razões são pessoais. Então, e não tomar uma decisão autônoma de fazer o planeta um lugar melhor. Então, como que vocês traduzem esse termo co-benefício? O que isso fala para você?
Você acha que isso é positivo, negativo? É bem interessante para mim entender como esse termo é para vocês. Eu não acho tão bom. Eu lembro quando eu estava em Cuba, em janeiro, eu acho, e a gente estava em um seminário e as pessoas estavam falando sobre como fazer o mundo um lugar melhor, e esse era o tópico do seminário. E alguns americanos trouxeram esse tópico de co-benefício, e eu acho que isso é bem popular nos Estados Unidos, mas existe mais do que isso. Não é só sobre você e eu, é sobre fazer uma comunidade, é sobre criar algo maior que vai além de mim e você. Então, é por isso que eu acho. É isso que é fascinante, porque co-benefício, na verdade, eu diria, acho que eu não estou exagerando, mas quando a gente falava 10 anos atrás sobre alterações climáticas e sobre os Estados Unidos estavam tinha só cientistas brigando com políticos e a gente não estava indo a lugar nenhum. E aí, meio que os cientistas entenderam essa perspectiva de co-benefícios e falaram, bom, se você regular, e como isso pode beneficiar ambos os lados, e a gente tem exatamente uma mudança. E aí, todo mundo que estava lidando com esses desafios ambientais se juntaram e a gente começou a falar sobre co-benefícios e resultados. E é por isso que os americanos estavam falando sobre isso em Cuba, porque não é vender uma receita para sucesso, mas é interessante o que você está dizendo. E eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, e eu agradeço muito. Eu acho que também está muito ligado ao contexto, porque a forma como os Estados Unidos é organizada e como as pessoas refletem e agem, toda essa coisa do sucesso e ser bem-sucedido, e o tipo de a maneira de pensar nos Estados Unidos é tão mais imbuída dessa ideia de ter sucesso e ganha-ganha. Isso. Isso é meu marido sempre fala sobre isso. Porque tem que ter um ganhador e um perdedor? Porque eles pensam dessa maneira? Esse é o tipo de mentalidade que a sociedade construiu ao longo dos anos e séculos, então é muito difícil de quebrar. Então, você pode quebrar isso. Não, a gente não vai falar sobre ganhadores, vamos falar de uma visão cosmológica. Eu acho que a gente teve uma maneira diferente de pensar 20 anos atrás no Brasil. Agora, a gente está indo muito mais nessa direção. Se você pensar sobre o movimento do Sem Terra no Brasil, é uma forma completamente diferente de organizar a mente. Essa coisa do ganha-ganha não tem espaço, não tem nada de ganhar ou perder, é sobre o coletivo, criando algo para o país inteiro. Então, veja isso, 2 semanas atrás a gente teve uma inundação horrível, mais de 40 pessoas foram mortas, e a gente tem outras tantas desaparecidas, a gente não sabe se são vivas ou não, por causa dessa inundação e por causa dessa emergência climática que estamos passando, enfim. E todo o agronegócio que está sempre criticando isso e aquilo e sempre contra o movimento Sem Terra, eles não fizeram nada com relação a essas pessoas que estão morrendo, que estão com fome, que não tem nenhum lugar para ir. Quem está preparando comida para as pessoas que ficaram sem nada? As pessoas do movimento Sem Terra. Então, porque eles têm
excelentes produções, eles estão entregando comida para as pessoas, estão cozinhando para eles, e eles estão até o governo do estado em que isso aconteceu, que é um fascista, ele teve que ir até o MST, onde eles estão entregando a comida, para agradecê-los pela ajuda, porque o agronegócio não ajudou em nada. Então, é o tipo de mentalidade que é diferente. E se você for para o MST, para as festas que acontecem na cidade, a comida é distribuída de forma completamente diferente. É claro, você tem que comprar, mas o modo de preparar e compartilhar na comida é completamente diferente. Então, eu acho que a questão da Sandra leva a isso, como a gente muda as pessoas, mas existe uma diferença entre mudar as pessoas em algumas áreas e outras áreas. E quando eu tive uma conversa essa semana, é uma escola americana, e eles queriam que a gente fosse lá e falasse sobre racismo. E eu comecei a falar como a gente faz isso. E eles falaram, não, isso não, porque aí eles vão achar que a gente está falando que eles são racistas. Mas eles são. Não, mas você não pode falar isso, mas você tem que falar de atividades. Não. Bom, o que você espera que eu faça em termos de racismo se eu não posso mostrar para as pessoas brancas que eles são racistas e que eles têm privilégios? Então, é a mesma coisa. Então, a menos que a gente tenha uma oportunidade de olhar para isso, mas aí como a gente faz isso? Pessoalmente, eu não sei como fazer isso. Acho que, Fernanda, você falou uma coisa que é bem acertada. A gente faz isso com os fazendeiros. A gente não diz para eles quanto nitrogênio está escoando para os cursos d'água. A gente deixa eles calcularem. Então, assim eles podem refletir. E é exato o que você falou. Então, eu quero fazer isso, e aí eles vão refletir, e eles vão concluir de que eles são privilegiados por si só. Não uma coisa que você contou para eles. Então, é um auto-reconhecimento e dar oportunidades em que as pessoas podem pensar sobre seu próprio comportamento e chegar à conclusão sozinhos. Isso é aprendizado, certo? Mas num contexto correto, para que eles possam fazer isso. Eu nunca diria para uma criança que você é racista, que ela é racista. Nunca. Nunca. Mas eu vou proporcionar exemplos, jogar brincadeiras e tal, para que eles possam perceber. E em algumas escolas, você pode até... você não pode nem falar do Rei Leão, porque o pai dele morre. Eles não podem sofrer. Oi, querida. Desculpa, eu vou falar em português. Sem problema algum. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou amando. Eu fiz o mestrado em Educação e Currículo. A Fernanda gentilmente me convidou para estar aqui hoje. E eu tô com uma questão que eu tô ouvindo vocês e tá me borbulhando aqui, que é muito legal, que tem a ver com formação. Porque eu acho que tudo isso que a gente está conversando e que é tudo muito bonito, na verdade, porque leva a coisas melhores sempre. Tem a ver com cultura, né? Eu sou uma professora de teatro, eu trabalho com teatro, eu trabalho com circo, eu trabalho com cultura, e eu tô dentro da escola, e eu encontro essas questões todas em crianças muito pequenas. E aí, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, não é só para a professora, mas é para todo mundo. Que é assim, como a gente faz, que eu acho que é um pouco mais produtivo no sentido de que eu consigo entender todas as indagações, eu também tenho as mesmas,
mas como é que a gente faz para construir formatos, para construir espaços para essas crianças chegarem na vida adulta com anseios diferentes, que não sejam só de um ganho individual. Como é que a gente constrói isso? Como é que é possível a gente não pensar? Eu não estou pensando, é claro que a gente tem que pensar coisas agora, mas eu realmente, assim, eu já trabalho com escola tem 10 anos. E eu olho hoje os meus meninos lá que estão no ensino médio se formando e falo, nossa, meu Deus, eu consegui plantar alguma coisa. Como é que a gente faz para plantar esse tipo de coisa e para conseguir fazer entender que é diferente nos Estados Unidos, é diferente no Brasil. No Brasil a construção vai ser de uma forma, e como que é essa forma? Como que a gente consegue construir essas narrativas para encontrar espaços de modificação? Então eu queria ouvir um pouquinho as pessoas nesse sentido de o que que vocês pensam não para agora, assim, que eu sei que agora tem muita coisa legal, mas para a galerinha que está chegando, ali de 12, 10, 16 anos, o que que eles querem ouvir? O que que a gente pode falar para eles para construir um futuro possível? Porque senão, né, gente? A mudança do clima está aí. Enfim, essa é a minha pergunta. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Que isso? Obrigada, querida. Jen, would you like to give your opinion about that? Jen, quer falar um pouco sobre isso? Que pergunta ótima. Eu acredito, sim, que são os mais jovens, na verdade, que vão de fato construir esse caminho para nós, para essas mudanças, para que a gente possa ver mudança num nível realmente razoável. E o que eu penso, quando eu penso nessas crianças e como construir isso, eles não têm toda a bagagem que vem junto quando a gente fala de algo novo. Se você já os ensina sobre a importância, na verdade, de, por exemplo, ter planícies em vez de só, por exemplo, o campo de soja e o quanto que, na verdade, esses prados são importantes, eles aprendem de cara. E eles não conseguem entender por que que a gente ainda está focando na soja e no milho, por exemplo. Então, quanto mais eles receberem informação mais cedo, quando há tempo para que eles possam, na verdade, exercer o seu poder, aprender e na hora de votar no futuro, na hora de ter poder de escolher, eles não vão ter um problema. Então, é realmente muito interessante pensar nisso. Eu vi essas mudanças nos meus próprios alunos, os alunos da graduação agora. Eu ensinei para eles uma aula introdutória de biologia aqui em Notre Dame. E quando eu cheguei na parte de nitrogênio, nas áreas mortas, isso a gente está falando ali no início dos anos 2000. Eu perguntei quantos de vocês já ouviram falar dessa área? Só uma ou duas mãos levantaram. Então eu ia ali explicando para eles o que que a agricultura fazia, a questão da água, etc. E agora, se vocês perguntarem para 100 alunos que têm 18 anos, vocês já ouviram falar das áreas mortas no Golfo do México? Quase todas as mãos se levantam e 10 pessoas querem me dizer como que isso funciona. Então, isso tem a ver com conhecimento, é a mesma coisa com mudança climática, uso da terra. Se a gente educar os mais jovens, os realmente menores, os pequenos, quando eles chegarem aos 18, são eles que vão estar à frente. E para mim, como uma pessoa que está conectada a um meio ambiente, eu espero que não seja tarde demais para salvar o planeta. E é uma ótima pergunta, obrigada. Desculpa entrar, mas eu te fiz essa pergunta principalmente porque eu dou aula em escolas aqui no Brasil bastante caras, bastante ricas, e que sei que essas crianças vão mandar no país daqui a pouco. E, e isso me dá um pouco de aflição, me dá uma certa aflição, porque tem limites de diálogo e tal, mas são crianças muito abertas.
para conversas. Então, elas conseguem entender sobre a mudança climática, elas conseguem entender sobre muitas questões que são questões que para elas ficam longe, mas fica na matéria. Então, tem uma questão, e eu acho que é aí que é o meu grande incômodo, que é como é que a gente faz para essas crianças que a gente sabe que são as pessoas que daqui a pouco vão estar mandando no país, vão estar mandando no mundo, como é que a gente faz para que essa consciência de fato aconteça? Porque a minha sensação é que eles conseguem compreender, mas eles compreendem numa visão quase do Instagram, quase da televisão, quase da tela. Eles não entendem no que diz respeito a eles. Talvez a Sandra, eu vou pedir para a Sandra talvez contar um pouco do projeto na escola dela, esse que a gente tem feito. Sandra, você pode falar, Sandra? Contar um pouquinho? Posso sim. É bem difícil a gente falar desses mundos assim que são tão opostos, né? E pensar nessas crianças que são vulnerabilizadas, né? Então, assim, a gente está numa escola no extremo da periferia de São Paulo, numa região muito desassistida pelo Estado. Então, é uma região que o aparelho do Estado é a escola, que chega com mais frequência às famílias, porque a saúde é sobrecarregado, e aí não tem lazer, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada nesse bairro. Em algumas regiões desse bairro, as famílias não têm condições de ter caixa d'água. E quando falta água de abastecimento, essas crianças ficam sem água em casa, porque as famílias não têm condição e estrutura de colocar uma caixa d'água em casa. Então, são muitas ruas de terra, falta água. Então, assim, é uma situação de vulnerabilidade das famílias, de acesso a recursos, acesso aos direitos básicos, né? De saúde, de educação, de água. E aí a gente está discutindo junto com eles, com o projeto, para a gente tentar descobrir qual que é o sofrimento ético-político. E ao contrário do que a colega acabou de colocar, Lenita. eu não sei, a Lenita acabou de colocar, a gente vive o inverso, Lenita. A gente vive o que o Paulo Freire nos diz, como construir, como fazer com que os sujeitos se reconheçam sujeitos oprimidos, porque estão tão imersos, aderidos ao opressor, é essa palavra que o Paulo Freire usa, aderidos, que existe uma naturalização da pobreza, uma banalidade da pobreza, e que as pessoas se acostumam a viver com essa mazela e acham que aquilo assim mesmo. Não é assim que a gente escuta? É absurdo, porque na riqueza é a mesma coisa e é horroroso, gente. Então, a gente precisa esse negócio. E aí, assim, a gente está nesse momento aqui, assim, que a gente fez muita discussão com eles, né, no começo ao longo do ano todo. E os professores, nesse encontro de sábado, teve alguns professores que não haviam ido à PUC e assistiram à apresentação dos alunos e ficaram, assim, surpresos, felizes, porque eles falam assim, nossa, como que eles estão conscientes, como estão falando, como que... Porque a gente trabalhou isso, construir indignação, né? Então, hoje, eles conseguem identificar que estão numa situação vulnerabilizada, que eles têm direito a recursos que não chegam a eles,
que não chega água na casa deles é um desrespeito, é uma quebra de um direito básico, de saúde, de alimentação, de higiene, assim, de tudo, né? Então, eles começam a questionar mais essa realidade dura que se vive. E muito disso a partir das discussões que a gente tem feito no projeto, porque a gente discute as mazelas que a gente vive e a gente escuta situações de outras escolas que são parecidas ou a situação até piores do que a nossa, que a gente vive, como o Quilombo da Caçandoca, como a Eu escola que tive, está sempre faltando água, a escola que não tem muro. Então, tive assim, uma experiência muito maravilhosa e que eu consegui levar alunos de Alphaville para a ocupação Mauá, em São Paulo, ali no centro. E foi meio chocante o que aconteceu, porque eles não conseguiam separar o que eles estavam vendo da internet. Então, é exatamente isso que você está falando, para mim é tão maravilhoso, porque você tem um aluno que fala, que sabe, que entende a própria condição, é, e aí eu vou falar da minha experiência, assim, porque eu tô com alunos que têm dinheiro e que têm mil outras questões, mas que quando chegam na Mauá, não conseguem entender aquilo como a realidade de alguém. Eles acham que eles estão num filme, eles acham que eles estão na internet, eles acham que é uma grande brincadeira. E eles foram embora achando isso ainda. Por mais que eu falasse, argumentasse, não valia. Então, meu grande desafio, e aí peço ajuda mesmo para todos que estão aqui, como é que faz para essa galera? Porque, assim, essa galera precisa ver. Tem dois lados esse rolê, né? Tem muitos lados, na verdade. Mas esses meninos e essas meninas são sensíveis, são ricos, cheios de privilégios, mas são sensíveis. Então, a gente precisa ajudar eles a ver, para eles poderem mudar. Yeah, that's what Jennifer said there. They need to É isso que a experience. Jennifer falou, eles precisam vivenciar isso, e é precisamente o que a gente está tentando fazer com eles. Eles têm que vivenciar essa coisa para entender. Esse ano a gente está só trabalhando com escolas em contexto de vulnerabilidade, mas no passado a gente teve todos eles juntos, e a troca foi ótima. Eu nunca esqueci de um dos alunos da Cris. Eu sempre estudei sobre fome e eu sempre soube que as pessoas migram por causa da fome, mas sempre foi uma resposta numa prova. Mas e a gente teve um amigo que migrou do Haiti por causa da fome. Então, hoje eu sei que isso existe, não é só uma resposta numa prova. Então, Cris. Eu acabei de lembrar que alguns anos atrás a gente teve um aluno de uma escola bem rica em São Paulo, e um dos professores convidou uma pessoa indígena, a Sônia Guajajara, que é uma senadora agora. Não, ela é uma deputada. Ela é uma deputada. E ela foi convidada para essa professora para conversar com os alunos sobre o meio ambiente, e como as comunidades indígenas preservam o meio ambiente e tal, e como o agronegócio era danoso para o meio ambiente. E a gente estava falando com estudantes muito ricos, cujos pais ou avós eram donos de fazendas imensas. E esses estudos, aluno levantou e falou: cala a boca, você não sabe do que você está falando, porque o agronegócio alimenta o mundo. E foi uma bagunça, isso saiu nos jornais, porque a professora não reagiu de uma forma muito legal. Mas é isso.
você enxerga da sua própria perspectiva, e a gente é muito difícil entender as coisas, porque para entender algo diferente, você tem que vivenciar algo diferente, senão você não entende. E eu acho que depois de que tudo que a gente viveu nos últimos anos, eu acho que mesmo vivendo coisas diferentes, algumas pessoas ultrapassaram uma linha para o lado do mal e realmente não se importa. Então, o que eu digo é, com toda a sua pesquisa e com todo o conhecimento científico que vocês produzem, mostrando como administrar esses cursos d'água de certa maneira, de uma maneira diferente, permite que a água seja preservada e como isso é benéfico para a Terra. Você consegue ver isso se tornar uma lei e que vai forçar as pessoas que realmente não querem? Bom, essa é uma pergunta ótima. Eu acho que isso nunca vai acontecer nos Estados Unidos por causa das fundações do nosso país. Forçar as pessoas não funciona. Tudo é sobre a liberdade de escolher. Então, a agência ambiental não tem poder nenhum, infelizmente, nos Estados Unidos. E aí, forçar um tipo de poluição que é distribuída. Então, quando a gente fala de esgoto que sai de um ponto, isso é pontual, e quando a gente fala desse tipo de poluição que vem da agricultura, é não pontual. E aí a gente não pode regular. Quando você fala de cocô saindo de um ponto e indo para um curso d'água, você pode regular. Mas quando algo é difuso, não consegue regular. Então, eu acho que isso não... Os Estados Unidos vão ter que contar com voluntariado, seja através de incentivos ou pressão da sociedade. Eu acho que há uma mudança acontecendo, porque os consumidores estão tendo escolha sobre o que eles compram, e mesmo mudar os rótulos dos produtos que tem milho, e se você colocar no rótulo que esse milho usa cultura de cobertura, e aí os consumidores vão escolher isso, e aí todos os produtores vão querer mudar. Mas é isso assim que o sistema funciona. É tudo motivado pelo mercado. A gente também pode acontecer nos Estados Unidos uma boa vontade de movimentos de escolher esse tipo de coisa, mas é uma situação muito tênue. E uma coisa que eu quero falar, Chris, quando você estava falando da história daquela indígena e como o aluno reagiu, eu imagino como esse cenário teria mudado se você levasse as crianças num ônibus para essa palestrante e fazê-los estar num campo, ou sei lá, sabe o que eu estou falando? Para que eles sintam esse sofrimento. Será que ele teria feito o que ele fez? Eu acho que às vezes a gente faz as coisas erradas porque a gente não usa a experiência de levar as pessoas para essa experiência. Eu tenho uma história pessoal sobre isso. Eu tenho um grupo que não tem nada a ver com pesquisa, mas é um grupo de ativistas, e a gente se encontra regularmente e a gente está falando sobre trabalhar com pessoas que são desprivilegiadas, e a gente ia conhecer a casa de uma das pessoas que mora num bairro pobre. E
e o encontro era às 6 da tarde, ninguém queria ir lá, porque estavam com medo, porque era perigoso. Então, as pessoas criam todo tipo de desculpas, acabaram fazendo um encontro online, porque era num bairro perigoso. E aí eu perguntei, você percebeu que a gente não foi para esse lugar para não enfrentar o que essa pessoa enfrenta todos os dias, e milhares de pessoas enfrentam todos os dias. Esse é o nosso privilégio branco, porque ele é o único no grupo que não é branco. E ele foi o único que as pessoas não foram na casa porque ele mora num bairro pobre e perigoso. Então, o simples fato da gente falar não para situações que nos fariam enfrentar o que as outras pessoas têm que viver diariamente na vida deles. Para mim, é uma hipocrisia da nossa forma de viver. A gente fala disso, mas a gente não quer enfrentar. Então, é difícil fazer esse tipo de coisa. O grupo, como o grupo que nos convidou para falar de racismo, mas no final eles não queriam que a gente fizesse as crianças brancas e ricas sofrerem, porque eles iam se sentir super tristes se eles se entenderem como privilegiados, enfim. Fiquei tão bravo com isso. Bom, Lanita e Alex, porque a gente está quase sem tempo, então a Lenita e depois Alex e a Jennifer pode comentar. Eu vou falar bem rápido, na verdade, desculpa. É porque eu vivi isso com uma escola de Alphaville que a gente levou aqui para o Jabaquara, ali em Parelheiros, na verdade, para uma comunidade indígena, aonde eu já trabalho há algum tempo. E é isso, a verdade é que as crianças têm uma distorção da coisa. Elas vão, elas gostam, elas vivem o lugar, mas elas não conseguem, pelo menos na minha percepção, assim, não tem uma noção de que é o dia a dia da pessoa. É um parque de diversões, né? É um parque de Disney. diversões, eu tô num passeio, eu tô numa brincadeira, eu tô dentro da internet. Então, assim, fomos a quilombos, fomos a aldeias, fomos a comunidades, mas eu não consigo perceber nas crianças nenhum tipo de mudança. Porque o que acontece dentro delas eles são diferentes de mim, eu estou indo ver. E a gente tenta algumas mediações reais mesmo, é a vida deles, mas a minha pergunta e o meu desespero aí partilhado tem a ver com isso, que é como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Porque tem que ter um jeito, porque eu tenho espaço, eu consigo espaço em ótimas escolas para levar para as comunidades, para levar para esses lugares, para conversar sobre isso. Mas como é que faz para entender? Entender assim, sentir, viver. Alex, Eu tenho uma pergunta para a Jennifer. Eu fiquei ouvindo aqui muito atentamente os comentários, né? Muito interessantes e pertinentes. Mas eu tenho uma pergunta, Jennifer. É claro que a gente vai pensar o racismo ambiental como conceito construído, pensado nos Estados Unidos, né? E é muito potente e importante hoje a gente discute isso por aqui. Entretanto, aqui a gente vai falar sobre territórios racializados, né? Onde a poluição degrada roças, e aí eu quero trazer para esse canto, né? Para esse espaço de discussão. Claro que essas pessoas também reinventam, né? As suas formas de viver, de produzir, e a roça aqui no Brasil, enquanto comunidades quilombolas recém, assim, tem emergido com maior pulsação de discussão com uma pessoa, que é o Antônio Bispo, né? É um quilombola, o Antônio Bispo, aqui no Brasil, é um quilombola
que assim, em outros aspectos, nós vamos dizer que eles são mestres griots, né? Que conhecem a partir da sua experiência tem um grande conhecimento. E ele questiona muito a questão da universidade quando vai falar, por exemplo, de agroecologia. E aí ele questiona esse lugar de trazer, não é a agroecologia, isso é a roça quilombola. Ele fala, não é. É porque vocês. Ele tem essa fala, que vocês da universidade se apropriam, mudam de nome e diz que inventou algo novo. Né? E aí é sobre essa pergunta, essa relação entre a universidade e as comunidades. Eu vou pensar o fazendeiro, né? Que para mim aqui seria o roceiro, o pequeno agricultor, pelo que entendi na sua compreensão, certo? De que forma a universidade, tu, enquanto pesquisadora, eu posso falar enquanto biólogo, químico, físico, que trabalho muito nesse aspecto, não só da questão da biologia, mas como as tecnologias, são dois lugares de conhecimento. Aí eu tenho frisado isso. O corpo da experiência, o Paulo Freire vai falar da experiência feita, né? Que para mim é a ancestralidade, e o conhecimento produzido na universidade. De que forma vocês, da Universidade de Notre Dame, têm trabalhado para não hierarquizar esses saberes, né? Que são saberes diferentes. Eles são saberes e são saberes diferentes, são conhecimentos diferentes, mas ambos dão conta. Por exemplo, a questão da gramínea que tu traz, que ela sim segura o solo, ajuda a relação da água para não criar assoreamento, não criar erosões. Tá? Isso também os quilombolas têm um nome para dar para isso. É claro que vão chamar de agroecologia, tipos de fazer a plantação na roça com espécies diferentes para combater pragas, por exemplo. E aí é claro que a gente vai fugir do agrotóxico. É uma questão hoje muito utilizada e discutida. Claro que na universidade vai falar agroecologia. Aí Antônio Bispo vai falar que isso é roça quilombola. E aí, entretanto, eu tenho um lugar de pensar a não hierarquização, quando eu enquanto Alex, vou até o quilombo, não hierarquização de conhecimentos, mas trazer o que eu sei enquanto ciência, enquanto química, física, biologia, e o que eles têm, e tentar olhar para o fenômeno, ou para o objeto de estudo, de ângulos diferentes, mas que esses dois ângulos façam ampliar o fenômeno, possa olhar com mais nitidez, se isso é possível, o fenômeno observado dentro de um estudo. E aí a minha pergunta, eu volto, para não perder ela. De que forma a Universidade de Notre Dame tem lidado com esses conhecimentos e saberes diferentes? Como é que vocês fazem essa tradução? Como é que vocês trabalham com ela? Ou existe um campo de hierarquizar? Esse aqui é mais importante porque é científico. Esse é menos importante porque é o do fazendeiro. Yeah, Alex, thank you. That's a really great question. Obrigada, Alex. É uma pergunta muito importante, na verdade. Eu acredito que é importante, na verdade, o enquadramento com o qual eu trabalho é o que traz dinheiro, o que traz lucro para essas pessoas. Aqui nessa área onde eu estou, soja e milho. Não tem muitas outras coisas. Então, um dos modos que a gente pode seguir em frente aqui, na verdade, ou que a gente pode ajudar as pessoas em termos de sustentabilidade, é diversificar. E os melhores exemplos de uma agricultura mais diversa, o que a gente chama de agroecologia, o modo como as coisas aconteciam antes da gente ter o agribusiness, né? E as pessoas estão tentando fazer essas rotações, em vez de ser só, na verdade, por exemplo, soja e milho. Bom, eles têm já 3, 4 tipos. Então, a gente já tem o dobro de diversidade. Então, isso é pouco, mas já é alguma coisa. E, claro, a gente precisa de lucro. Se você não tiver lucro, as pessoas perdem as suas terras. Então, isso é importante. A segunda coisa que é importante, e você está falando sobre isso, eu vou pensar sobre o que você falou,
é sempre relacionar qualquer solução que a gente está trazendo, que a gente talvez tenha estudado, para os sistemas, com os sistemas naturais. Então, quando você pensa, na verdade, no plantio de cobertura, aquilo é uma monocultura, não tem uma questão de diversidade ali, plantando aquilo no inverno. Mas eu poderia dizer para eles, esse tipo de cobertura ou qualquer outra cobertura que tenha essa raiz muito profunda. A gente está se importando com a raiz profunda, porque é ela que vai segurar a terra. Então, o que quer que você plante 10 espécies, uma só? Claro, se você plantar 10, você vai ter o benefício da biodiversidade. Então, o ponto é raízes longas. Então, esse ponto que você trouxe é bastante importante. Quer dizer, a gente tem um mecanismo. A questão é o porquê que a gente faz isso. E dizendo para a pessoa o porquê que a gente faz isso faz com que a gente tenha outras soluções. Eu agradeço bastante pelo que você falou, porque realmente faz muito sentido. É muito interessante. Eu acho que eu falei com você um pouco sobre isso. Uma das coisas que eu sinto que é muito essencial para nós no Brasil é o porquê. E é exatamente o que você está dizendo. A gente sempre diz que nós precisamos pensar nos porquês. Claro que o como se faz é central, é importante, né? Se você não tiver um como, você não muda nada. Mas se você não entende o porquê, o como vai perder sentido, porque você volta, na verdade, para os mesmos procedimentos que você sempre teve. Então, acredito que a gente precisa ter os dois conectados. Eu acredito que na nossa pesquisa a gente está bastante interessado nos porquês. E a gente não trabalha tanto nos comos. E a gente precisa dos dois. Como e por quê? Por que que a gente está fazendo isso e como a gente consegue? E o porquê é a motivação, na verdade. O como é operacional e todo mundo precisa de um mapa, mas o porquê é, na verdade, a motivação. E é isso que te leva para frente. Esse link de trazer os dois para perto é muito importante. A gente não vai ter tempo para perguntar o que eu queria te perguntar, mas eu vou parar por aqui. E eu quero falar com você também ano que vem, então tudo bem. Eu também quero visitar os quilombos, quero levar você para os quilombos, a escola da Sandra e todos os lugares onde a gente trabalha. E a pergunta que eu não vou fazer agora, na verdade, porque a gente não vai ter tempo de falar sobre isso. Como nós, pesquisadores, interagimos e como você cria essa interação. Eu ainda lembro do dia que você estava muito doida, na verdade, com a quantidade de trocas de e-mails. As pessoas não sabiam como dizer as coisas. E é isso exatamente o que a gente encontra aqui também. Como a gente traz as nossas... a interação, na verdade, do nosso grupo de uma maneira que ela possa trazer uma melhora. Eu não sei como você se sente em relação ao modo como a gente se relaciona, mas é isso, a gente pergunta, a gente critica, a gente desafia, a gente acredita que isso é central no trabalho colaborativo, mas não é fácil. Mas às vezes a gente traz isso para outros contextos e as pessoas não gostam. E a gente não é lá muito bem aceito, na verdade, por perguntar e o que quer que seja. E isso é algo que eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre como você lida com isso, como seus alunos e seus colegas também, claro. Eu sei que você tem um grande grupo aí. O Danny e a Jennifer, eles trabalham juntos. Como vocês lidam com isso? Você pode só fazer uma introdução rapidamente? Eu adoraria. É uma pergunta muito interessante. Eu acredito que há algo a ser dito em relação a isso. Não sei se alguém aqui é um psicólogo. Alguém saberia falar sobre... Talvez na minha vida isso tenha acontecido muito, mas... O termo do espelhamento. Você ouve alguém falar, e de repente, em algum momento você espelha. Ah, o que você falou foi... E isso, na verdade, é incrível como técnica.
ouvir alguém, depois que você falou assim, e você acha que você foi muito claro, e você, na verdade, comunicou, e a pessoa te espelha e parece que nada foi entendido. Eu acho que os acadêmicos, a gente não oferece espaço para o espelhamento, porque você precisa trazer o seu argumento para frente. A gente faz isso na nossa escrita. A gente absorve, a gente digere, escreve o que você acha que a pessoa disse, o que significa. Mas a gente não costuma fazer isso em conversações. E seria muito interessante incorporar isso como se fosse um círculo de aprendizado, e espelhando o que a pessoa falou e ver onde você chega. Eu acredito que isso seria muito mais algo a respeito de mudar o modo de como a gente fala. A gente, em geral, se autopromove, né? No mundo acadêmico é assim que as coisas acontecem, é assim que a gente ganha os benefícios, né? Talvez se a gente mudasse isso um pouco, a gente poderia interagir de outras formas e também mudar o modo como a gente fala. Você sabia que o espelhamento é uma categoria que a gente usa para discurso de análise? Ah, eu não sabia. Análise do discurso, perdão. Eu não sabia. Ah, é sim. Quando as pessoas falam, uma das classificações do que você disse é o espelhamento. A pessoa espelha a resposta, o outro, etc. Isso é parte do que a gente analisa. E que raramente acontece. Que interessante. Isso vai ser interessante de se discutir. Você tem um ano para preparar suas respostas. Perfeito. Jennifer, não tenho palavras para te agradecer. Todos estão ali escrevendo no chat também. A gente tem um pouco mais de tempo para discutir agora, depois que você nos deixar. E a gente vai falar muito sobre o que você trouxe de contribuição. Muito obrigada pela sua generosidade, por responder essas perguntas todas com desse monte de pessoas de áreas diferentes da sua. E talvez perguntando coisas que talvez não estejam realmente conectadas diretamente com o que você está dizendo, mas nos trouxe a opção de conectar de qualquer maneira e repensar algumas coisas, e sobretudo quando a gente pensa em como refletir sobre as dificuldades de lidar com o mundo como ele é e de como fazer pesquisa. Muito obrigada. Foi uma honra. Eu aprendi muito. Muito obrigada pela pressão. Eu fiquei um pouco ansiosa, mas vocês me abriram os braços. Muito obrigada. Boa noite. Ela fala em português. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.